dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Aproveita que você já está por aí, comenta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e participa com a gente também na enquete que está rolando por lá. Hoje a gente tem alguns temas importantes para tratar aqui com vocês. Vamos falar de GPM, que saiu fresquinho agora na medição da FGV. Vamos trazer esses impactos do IGPM e possíveis impactos no IPCA quando ele for fechado de fato. Claro que a metodologia é diferente, mas é importante a gente entender qual a tendência dos preços nesse mês de julho. A gente vai também falar sobre El Ninho, porque uma coisa está muito ligada à outra. Vamos comentar com vocês esses impactos na economia e na vida de todos nós, os impactos dos fenômenos climáticos, algo que a gente já vem alertando aqui há bastante tempo. Mas hoje a gente trouxe um material especial para falar de El Ninho também na esteira da inflação, o que tem tudo a ver uma coisa com a outra mesmo. E se der tempo a gente fala do nosso fechamento e da nossa agenda do dia que está quase virando camiseta da saudade. Faz tempo que ela não aparece por aqui, mas se der tempo a gente passa pelos principais assuntos que devem movimentar o dia. Afinal, a agenda hoje está lotada, está cheia como a gente não vê há bastante tempo. Vamos passar pela nossa enquete, então, porque a enquete voltou e ela está aí já... Ela está... Bom, eu achei que ela estava no YouTube, mas ela ainda está no Papo Legal. Então, se você ainda não está no Papo Legal, você entra lá em papolegal.app e participa com a gente, deixa a sua opinião em relação ao El Ninho. O que preocupa você em relação ao El Ninho? Inflação dos alimentos e energia, economia e mercado de trabalho, ou desastres naturais e eventos climáticos extremos que acabam mexendo na nossa vida aí como um todo, né? Não só na parte econômica da nossa vida, mas também nos impactos nas vidas humanas. Então, essas são as alternativas aqui da nossa enquete nessa manhã sobre esses fenômenos climáticos que devem acontecer, seca extrema, chuva excessiva, incêndio, queimada, tudo isso pode vir aí na esteira do El Ninho. E o vendaval ontem foi tipo o El Ninho colocando a cabecinha para fora. Já é uma pontinha ali de El Ninho trazendo essas mudanças climáticas, e não só as mudanças climáticas, mas de uma hora para outra. Porque para quem viveu o vendaval ontem, estava tudo bem até o momento que ele veio com força. Então, o grande ponto também dessas mudanças climáticas é que elas vêm sem avisar muito. Claro que a gente já está alertando há bastante tempo sobre esse assunto, mas ela chega sem pedir licença. O fenômeno climático ele não vai bater na sua porta e falar, tô chegando. Ele vai chegar realmente, bruscamente e trazer essa movimentação aqui. Não é um trocadilho, mas trazer essa movimentação climática. Vamos falar então dessa ameaça do El Ninho, mais especificamente aqui, porque ela pode afetar a energia e a economia, além de outros setores que muitas vezes a gente não pensa logo de primeira. A gente pensa na safra que vai quebrar, a gente pensa na energia, mas isso se estende, por exemplo, a transportes e varejo. Essa é a matéria aqui do nosso portal que saiu essa manhã. Inclusive tem duas matérias de El Ninho no portal e desses efeitos, desses impactos que o El Ninho pode trazer nas nossas vidas. O governo federal já identificou o risco de quebra da safra de arroz e o milho também, devido ao El Ninho. Vamos começar então a aprofundar esse assunto aqui, porque o El Ninho ele vai vir esse ano, a gente não sabe a magnitude ainda do fenômeno. O que se espera é um El Ninho mais severo, é um super El Ninho. E se ele vier dessa forma que se espera, os impactos vão ser bastante catastróficos. Não só na economia, mas como eu falei, nas vidas humanas também. A gente não pode esquecer que vidas são perdidas também nesse cenário. E aí não pode acontecer como aconteceu em 2024, que quando as vidas estavam em risco lá no Rio Grande do Sul,
o mercado financeiro estava tentando medir o impacto de um pacote fiscal de salvamento ou o impacto fiscal de um pacote de salvamento do Rio Grande do Sul. Enquanto pessoas estavam ali morrendo, enquanto pessoas estavam perdendo suas casas, tudo que elas tinham, o mercado financeiro estava olhando num primeiro momento, depois eles mudaram a rota porque eles viram que pegou mal, mas num primeiro momento eles estavam falando, o governo vai gastar para socorrer o Rio Grande do Sul. Tem que socorrer mesmo, porque o trabalho anterior não foi feito e continua não sendo feito. Se a gente pega, por exemplo, os gastos dos estados e dos municípios em relação à prevenção de catástrofe, eles são pequenos, e não só pequenos, como foram cortados, como aconteceu em Minas Gerais pelo Romeu Zema, que cortou a verba de prevenção a catástrofes climáticas, a enchentes, e Minas Gerais sofreu a consequência disso. A gente não pode fechar os olhos para essa prevenção que não foi feita quando deveria ter sido feita. Muitos estados cortaram essas verbas ao longo desses anos. E agora, quando o El Niño chegar, e como eu falei, ele não vai chegar pedindo licença, ele vai chegar chutando a porta com voadora no peito, aí vão pedir socorro para o governo federal. E é papel, sim, do governo federal socorrer. A questão não se deve condenar um governo federal que gasta com isso. Afinal, é a população do país que está em risco e que está em jogo aqui. Mas vamos falar desses efeitos econômicos que são esperados como consequência do Super El Niño. Vou colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar comigo, porque a gente fez um resuminho aqui dos impactos por setores e depois a gente explica de uma forma mais geral. Agropecuária. Risco de quebra na safra de arroz, milho e soja. Lembrando que milho e soja são commodities alimentícias, né? Eu não gosto de falar que são alimentos, porque milho e soja pouco fica aqui no Brasil, muito da produção é exportada para fora, praticamente é uma pauta exportadora do Brasil, mas que vai quebrar com o Super El Niño. Produtividade agrícola pode cair cerca de 3% e a pecuária também pode ser afetada pelo clima irregular. Como? Se a gente começar a ter seca, como a gente viu lá no passado, o que vai acontecer com a pecuária? Ela vai minguando, o boi vai ficando mais magro, os pastos são afetados. Então não adianta falar que ninguém avisou, porque está todo mundo avisando há muito tempo e a gente precisava ter aprendido alguma coisa com 2024. Como prevenir essas consequências? Porque não adianta remediar depois. A gente precisa saber como se prevenir disso e estar preparado para quando esse fenômeno climático chegar aqui ao Brasil, quando ele começar a impactar as nossas produções e as nossas vidas. Isso precisa ser pensado, devia estar sendo traçado um plano desde 2024. E por isso que me espanta e me entristece tanto os estados brasileiros, né, os entes ali brasileiros, estarem cortando a verba para prevenção de fenômenos climáticos, catástrofes climáticas, principalmente depois de 2024, que algo poderia ter sido aprendido e desde então esse plano está em jogo aí. Até eu trouxe alguns dados aqui em relação a esse impacto do El Niño. Eu queria até achar aqui que fala um pouco justamente sobre isso, sobre essa quebra do agro. Por quê? O El Niño ele não chega em um momento que o agro está completamente recuperado. Claro que a gente teve a safra recorde no ano passado, muito também recuperando a safra do ano anterior, que foi safra quebrada, também por fenômenos climáticos e consequências das atitudes do próprio agronegócio. Eu sempre gosto de chamar atenção para isso aqui. O agro é o primeiro a votar contra medidas ambientais, votar contra Código Florestal. Então, tudo isso também cai na conta do próprio agro, que tem uma bancada no Congresso. A gente não pode esquecer nunca disso. Mas o que acontece? Se você tivesse um corpo mais saudável ali recebendo o impacto do El Niño, seria uma coisa. A questão é que ele chega a um corpo que já está vulnerável. A gente já tem um agropecuário, um agronegócio enfrentando fertilizante alto, juros também bastante altos. A gente tem os reservatórios ainda se recuperando de tudo o que aconteceu.
não é uma chegada a alguém que está numa boa situação, é uma chegada a alguém que estava em recuperação. E isso pesa mais. O impacto pode ser ainda mais doloroso. A gente acabou de ver o Fiagro com uma cooperativa atrasando o pagamento e isso pode, inclusive, se estender a outras produções agrícolas. Não à toa, todas as ações ali mais ligadas ao agro estão sofrendo bastante nesses tempos, porque ninguém espera que vai ser safra recorde, ninguém espera que vai ser um ano bom para o agro. Então, o impacto está medido, mas o quanto se fez em todos esses anos, a gente teve pelo menos aí um ano que foi bom, aí parece que esquece tudo, né? Esquece 2024 porque 2025 foi bom de safra, aí vem 2026 e joga na nossa cara um novo fenômeno climático que deve, inclusive, não ser o último. Os fenômenos climáticos devem começar aí a aparecer com mais frequência agora, como consequência também de tudo que a gente fez com o nosso planeta. Mas vamos continuar aqui. Alimentos, pressão sobre preços de frutas, verduras e legumes e a inflação dos alimentos pode ganhar força em 2026 e 2027, porque o impacto também se arrasta. Primeiro vai ao produtor, depois chega ao consumidor, demora para passar o efeito. Vocês lembram, e eu acho que o bolso de vocês também lembra, quanto demorou para passar o efeito da alta do café, que chegou a bater quase 90% de alta em um período específico e depois demorou muito tempo a voltar à normalidade e ainda não voltou, porque as quedas estão acontecendo, mas ainda não retomaram o patamar que a gente tinha anteriormente. Mesma coisa com o cacau. Então isso vai também se acumulando, aí vem um novo fenômeno e empilha mais uma camada ali. E aí a gente tem uma nova alta de preços e não recupera completamente. Os preços acabam se acumulando no longo prazo porque não dá tempo de recuperar, já vem uma nova catástrofe, já vem um novo fenômeno climático, já vem uma nova quebra de safra, um calor excessivo e acaba com os preços e isso vai desencadeando a inflação e vai acumulando também essa alta de preços. O impacto depende também do câmbio, diesel e fertilizantes, aqui é o que eu estava falando. A gente não tem um cenário super positivo. Os fertilizantes já estão caros. A gente tem o impacto do petróleo considerando a não resolução do conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Então isso pode se estender por mais tempo, os conflitos estão sendo retomados, ninguém sabe quando isso vai acabar e para onde vai. E aí o petróleo fica volátil e fica incerto. Petróleo impacta preço de diesel. Diesel impacta toda a cadeia de preços que depende de frete rodoviário. E a nossa malha rodoviária, ela é muito presente. Então vai ter impacto ali também. E o câmbio vai acabar também afetando essa equação. Mas vamos continuar porque tem mais coisa vindo por aí, tem mais impactos e a gente já vai colocar na tela para vocês. Energia. Aqui também um impacto que a gente consegue ver mais de perto. Por quê? Se começa a ter seca, se começa a não ter água suficiente num reservatório, se você começa a não ter chuva no lugar que precisa chover, o que vai precisar fazer? Acionar a termoelétrica. Termoelétrica gera energia mais cara. Gera energia mais cara, também encarece todo mundo que precisa de energia elétrica. Também acaba desencadeando um processo inflacionário. Mas mais que isso, a energia no nosso bolso também fica cara. Por quê? Sobe bandeira tarifária. Sobe bandeira tarifária a gente que paga. Sem contar que termoelétrica não é o melhor dos mundos também para pensar em meio ambiente. Fica mais caro e pior para o meio ambiente. Mas precisa acionar para continuar gerando essa energia por conta de um fenômeno climático. O governo estima o custo de 1,3 bilhão para enfrentar os efeitos do fenômeno e o maior consumo de energia com temperaturas elevadas pode pressionar as tarifas, que era o que eu estava explicando aqui. Vai mudar a bandeira, como já mudou, e isso vai impactar nosso bolso. A energia que já não está lá, essas coisas de barata, vai ficar ainda mais cara porque vai ter variação para cima. E aí a gente vai sentir o impacto no nosso bolso diretamente na conta de luz, e isso penaliza também rendas menores, que acabam tendo peso das contas de uma forma mais
maior ali, mais intensa na sua renda, assim como os alimentos. Então pode ser que aquela escadinha que a gente vinha acompanhando de inflação menor para as menores rendas e maior para as maiores rendas se inverta caso os preços dos alimentos aumente e o preço da energia aumente também. E aqui tem um outro componente. Como eu falei, as produções dependem de energia. Se dependem de energia e ela fica mais cara, onde será que esse custo vai parar no final das contas? No nosso bolso. Transportes e varejo. Insumos agrícolas mais caros elevam o custo da cadeia produtiva, porque eles são ali insumos necessários para a produção. Alimentos mais caros reduzem a renda disponível para outros produtos e o comércio pode sentir a queda no consumo de bens não essenciais. Aqui já é o segundo ponto, né, a segunda fase, porque a partir do momento que a gente está falando aqui, que alimentos pesam até rendas médias, energia pesa até renda média e combustível vai pesar de renda média para cima, claro que não igualmente para todo mundo, proporcionalmente aqui, se tudo vai ficando mais caro, o que vai acontecendo com o poder de compra das pessoas? Vai diminuindo. E aí a pessoa vai entrar naquela situação, a gente já tem uma taxa de juros mais alta, um crédito mais indisponível e mais enxuto. A pessoa vai entrar naquela situação que ela olha para o salário dela e vai ter que decidir o que eu vou fazer com esse salário. Bom, vou comer, vou pagar as contas e se sobrar, aí sim eu vou comprar alguma coisa, aí sim eu vou consumir um serviço. Então começa a tirar renda de outros setores também, porque a renda familiar fica mais comprometida, o orçamento fica mais comprometido com alimentos mais caros, com contas mais altas, com o combustível mais caro e com tudo isso também impactando em cadeia os produtos, o que também vai elevar o preço. E aí você tem esse momento de um orçamento mais prejudicado, principalmente para as menores rendas, que vão ter que abrir mão de consumir os bens não essenciais. Isso impacta varejo, isso impacta serviços. A gente tem, se não me engano, mais um último slide aqui, um último painel para vocês, que é sobre o mercado financeiro. Maior risco para os produtores rurais e empresas do agronegócio. Crédito rural, CRAF e agro podem enfrentar aumento da inadimplência, que era o que eu estava falando lá no começo. A gente já viu um exemplo de uma cooperativa atrasar o pagamento e isso pode aumentar a frequência, porque vai ter dificuldade para a produção também. E aí os créditos tomados vão começar a atrasar, os produtos de renda fixa vão começar a ter problema. Se alguém for inadimplente, ficar inadimplente dentro daquele FIAGRO, em algum CRA, ou até mesmo para o crédito rural. Mas a gente sabe também que dependendo do crédito rural, existe uma grande mãe que normalmente salva o agronegócio e dá condições ímpares de pagamento. Só que esse risco já existe e está sendo precificado, está sendo metrificado. Isso aqui, gente, no lado da economia. Eu não estou nem falando no impacto das vidas humanas, que a gente poderia ficar mais meia hora aqui falando. Vamos passar para o nosso próximo assunto, que tem tudo a ver com esse, que é o IGPM, famosa inflação do aluguel, porque por muito tempo o IGPM foi o índice usado para reajustar os aluguéis. O IGPM caiu 1,16 em julho, acumula alta de 2,76 em 12 meses, segundo a IBRE-FGV, que é o Instituto da GV que mede a inflação do IGPM. Resultado segue influenciado pelo índice de preços ao consumidor amplo, que registrou baixa puxada por combustíveis e derivados do petróleo. Talvez por não tanto tempo, né? IGPM acumulou alta de 2,76 em 12 meses, já falamos, vamos colocar aqui já o primeiro gráfico para todo mundo em casa ficar comigo e a gente vai até onde der aqui com o IGPM, porque eu tenho 8 minutinhos para não atrasar o rolê de vocês. Então, em julho de 2026, o IGPM mediu 1,16 de queda. Aqui está para cima, mas vamos imaginar que é para baixo, tá? 1,16 de queda, 0,5% em junho foi a queda do IGPM e 0,77 em julho de 2025. Julho de 2025 teve deflação no IGPM, mas a deflação nesse ano foi maior do que a do ano passado. E a queda de junho também já vinha em queda o IGPM no mês passado e agora aprofundou, intensificou a queda. O acumulado do ano fica em 2,08, já falamos, e em 12 meses, 2,76.
Já vamos passar ali para os componentes, porque o IGPM ele tem seus componentes. E os componentes fazem parte do IGPM com os seus pesos dados ali. Quais são esses componentes? IPA, IPC e INCC. INCC da construção civil, IPC, o nosso bolso do consumidor, e IPA, preços ao produtor. O IGPM geral é uma composição desses três com os seus pesos ponderados. Em julho de 2026, o IPA caiu 1,74, dando continuidade à tendência de queda já vista no mês passado. O IPC, que estava ainda em alta no mês passado, caiu agora para 0,01, ficou perto da estabilidade ali, bem perto de zero. E o INCC desacelerou de 0,85 para 0,62. Vamos ver aqui a variação acumulada em 12 meses para entender a tendência do IGPM. O IGPM, então, sai de 3,16 no mês passado para 2,76 nesse mês agora. O IPA, que é o preço ao produtor, sai de 2,34 no acumulado para 1,87, também mostrando e continuando a tendência de desaceleração. IPC, mesma coisa, cai de 4,32 para 4,03, até porque naquele gráfico dos componentes e da variação mensal, a gente está trocando um mês de julho que teve uma queda menor por um mês de julho que teve uma queda maior. 6,71 é o INCCM dos últimos 12 meses até o mês passado e agora, em julho de 2026, cai para 6,40. Continua a tendência de desaceleração no IGPM, mas vamos entender aqui quais são os itens, que eu acho que até dá tempo da gente passar no gráfico, né, no gráfico de tendência, para todo mundo ver o que eu estou explicando aqui de forma separada. A gente tem um gráfico que mostra essa tendência do IGPM. Então o IGPM estava em 2,96 lá em julho de 2025, como a gente viu, acumulado em 12 meses, caiu, despencou ali para até uma queda de 1%, sobe um pouquinho para menos 0,91, né? Então deflação de 0,91, cai de novo ali perto de 1,5% e volta a acelerar. Aqui é o começo desse ano. Então o IGPM volta a acelerar até chegar no pico do mês passado e volta a cair agora porque a tendência de aceleração brecou no mês passado. Como eu falei, a gente tinha um mês de julho com queda no ano passado, mas uma queda menor do que a gente viu agora. E aí ele volta para a tendência de queda e chega a 2,76 no acumulado em 12 meses. E aqui justamente o que eu estou explicando para vocês. A gente substitui o 0,77 de queda aqui por uma queda de 1,16. E se a gente pegar aquele começo de ano que a curva esticou, saindo do negativo, da deflação para alta de preços, é esse movimento que a gente está vendo aqui, impactado principalmente por abril, que teve uma alta no mês de 2,73. Então é esse movimento aqui, substituindo índices menores, que fazem aquela curvinha voltar a subir. Agora sim, vamos ver o que mexe com o nosso bolso, porque a gente trouxe os destaques do IPC de julho. Muitos deles já apareceram no IPCA 15, mas vamos ver como é que fica o preço, ou como ficam os preços dos itens que mais subiram e que mais caíram no IGPM, tá? Vamos só aqui considerar a tabela do lado de lá, tá? Porque como é que mostra o IPCM aqui? Eu vou até abrir, não sei se fica melhor se eu abrir para vocês, nem sei se dá tempo de eu abrir para vocês. Mas o IGPM, ele traz normalmente o mês anterior e o mês atual. Então o que a gente está vendo aí não é 12 meses e mês, tá? É mês passado e esse mês. É essa comparação que a gente faz. Está errado no título, por isso que eu até queria colocar aqui para vocês, mas acho que não vai dar tempo. Então eu vou pegar a minha tabela aqui e a gente acompanha juntos. Vamos lá. É rapidinho, é coisa de 1 minuto e a gente já passa. Já passa com vocês aqui. O tomate. Aí, vamos começar pelos positivos. Na verdade, positivos não, maiores altas, tá?
Passagem aérea, até se quiserem deixar ali para o pessoal de casa acompanhar, não tem problema, mas vamos só ignorar a primeira coluna porque ela é do mês passado, não é desse mês. A gente tem que olhar a segunda coluna aqui, que é desse mês. Passagem aérea subiu 8,98, algo que já tinha aparecido no IPCA 15 e que aparece também no IGPM, é uma tendência que continue no IPCA fechado do mês de julho. E atinge mais rendas maiores, continuando também naquela tendência de rendas maiores afetadas por passagens aéreas. Plano de seguro e saúde no grupo de saúde 0,46 de alta, tarifa de eletricidade residencial continua na alta, mês passado estava com alta de 1,77, continua com alta de quase 0,5%. Serviços bancários também já estava em alta e continua. E o empregado doméstico, mesma coisa, quase repetindo o movimento do mês passado. Alguns itens que estavam subindo no mês passado começaram a cair, caso do tomate, da batata inglesa e da tarifa aqui de ônibus urbano numa menor proporção. O café em pó, que estava caindo, continua caindo, mas não vamos nos alegrar muito com essa linha também não, nem com os combustíveis, porque isso pode ter reversão, assim como os bens in natura, que estão naquela tendência que pode aumentar. O mamão papai aqui também estava em alta e voltou a cair. Não vamos nos alegrar, como eu falei, criar muita esperança em relação aos bens in natura, porque se vierem os fenômenos que a gente estava falando, vai impactar no preço ao produtor e uma hora vai bater no nosso bolso. Mas, por enquanto, a tendência é de arrefecimento, até porque o calorão passou. Mas as chuvas excessivas e a seca também pode vir aí na nossa porta. Vou dar um último recado antes de entregar para o rolê. Se você ainda não faz parte do nosso ICL Vitalício que a gente abriu agora, entre em iclmercado.com.br ou escaneia o QR Code que está ali no cantinho. Você entra para o nosso ICL Vitalício, paga uma vez só e passa a ter tudo que tem lá no nosso ICL Cursos, documentários e tudo mais, o que já tem e o que virá. É um baita do negócio, além de você levar para casa o livro da Ajuda ao Piva, o best-seller Como as Democracias Morrem, a edição impressa da Liberta e o arquivo confidencial com a denúncia da MP da Rachadinha. Vou entregar para os nossos vizinhos de cima, always on time, aqui 11 horas em ponto. Vizinhos de cima não, de lado, né, porque eles mudaram. O Rolê ICL lá no canal do Deluca. Mais do que excelente companhia a partir de agora. E eu volto amanhã para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa, com as nossas vidas. Um beijo, tô correndo, tchau! As inscrições para o plano vitalício do ICL estão abertas oficialmente. A partir de agora, você pode pagar uma única vez e ter acesso para sempre a todos os nossos cursos, documentários nacionais, internacionais e ao acervo completo da nossa plataforma. Essa é, sem dúvidas, a maior oferta da história do ICL. A gente preparou um mega pacote exclusivo para quem garantir a vaga nessa oportunidade. Se você quer garantir a participação no maior movimento de pensamento crítico do país por toda a vida, sem custos de renovação, não deixa para depois. Essa oferta é por tempo limitadíssimo e as vagas podem se encerrar a qualquer momento. Por isso, corre! Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.